Foi o tempo que dedicastes à tua rosa que a fez tão importante. Queridos professores, colegas de turma, reitor e demais autoridades aqui presentes, familiares e amigos na plateia, boa noite. Eu sou Lucas, sou concluinte da 114ª turma de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E hoje eu venho lhes falar um pouco sobre destinos e percursos. Mas antes de entrar propriamente no meu discurso, eu quero enfatizar o quão honrado e agradecido estou por ter sido escolhido pela minha turma para representá-los como orador nesta noite. Muito me alegra expressar para nossas famílias e nossos mestres que foi pelos caminhos trilhados com coragem, renúncias e escolhas, por mim e por meus colegas que hoje se concretizam 48 sonhos. Assim é impossível não lembrar novamente nessa semana das palavras de Raul Seixas, quando ele disse que um sonho que se sonha só é só um sonho, mas um sonho que se sonha junto é realidade. A noite de hoje celebra um fim de um percurso e a chegada a um destino. E o interessante nessa lógica é que todo destino, ao mesmo tempo em que ele é linha de chegada, ele também é ponto de partida. De modo semelhante a um ciclo, todo percurso, ele nasce de um destino anterior. Essa regra, entretanto, ela tem uma única exceção. O primeiro percurso que eu quero falar com vocês hoje é o único que não nasce de um destino prévio. Ele simplesmente existe. Ele brotou espontaneamente, não só no coração de cada um de nós formandos, mas também no de nossa família, a quem eu quero dedicar esta primeira parte da minha fala. O amor é esse sentimento estranho, inexplicável e especial, que tem uma capacidade suprema de surgir do nada e formar absolutamente tudo. Pais, mães, avós e demais responsáveis por nossa criação. Nossa existência nasceu de um amor gratuito que vocês cultivam desde que nascemos. Vocês não nos escolheram em prateleiras ou rolando feed da Amazon. Vocês não compararam modelos, marcas e informações técnicas buscando a melhor compra. Vocês também não garimparam cupons de desconto, nem esperaram pela Black Friday. Vocês simplesmente escolheram nos amar. E novamente, de onde nada havia, tudo brotou. Vocês sabem do quanto somos capazes, muito mais do que nós mesmos. E na hora de acreditar, os primeiros da fila, eu tenho certeza, são e serão sempre vocês. Eu quero tomar a liberdade para contar uma história perfeita, feita por pessoas imperfeitas. Em 2018, ainda na dura luta do cursinho, tive momentos que pensei em desistir. Numa dessas noites, após jantar com meus pais, eu compartilhei um pouco das minhas incertezas. Mais tarde, estava estudando no meu quarto. Meu pai bateu a porta e me entregou uma carta e saiu em silêncio. Era uma carta que eu havia escrito para mim mesmo 10 anos antes, naquelas dinâmicas de escola que você escreve para o seu eu do futuro. A intenção era que eu lesse essa carta depois de 1 ano, mas acabou que ela ficou esquecida na gaveta e 9 anos se passaram. Foi justamente naquela noite, na véspera do cansaço virar desistência, que meu pai me entregou essa carta. E eu vi nele um sonho escrito, que eu deixei adormecido por anos, mas que nunca for esquecido por aqueles que torcem mais por nós. Como muitos colegas formandos hoje, eu também duvidei da minha aprovação. Mas independente de quantos anos vocês, pais, mães e mestres, ficaram na primeira fila torcendo por nós e nos apoiando, foi nos braços de vocês que sempre encontramos o afago e o empurrão necessário. E aqui, nós não podemos entender o caminho do amor como o caminho da facilidade ou do conforto. Afinal, como disse Santa Teresa d'Ávila, é justo que muito custe o que muito vale. É exatamente por nos amar tanto que vocês esperam o nosso melhor. Vocês buscam nossas maiores virtudes e empregam um maior esforço para que a gente obtenha o melhor resultado. O transcorrer desse percurso, por motivos diversos, distintos e particulares de cada um, nos levou a alcançar o primeiro destino dessa noite, ser aprovado no curso de Medicina na estimada Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No dia 28 de janeiro de 2019, sai o resultado do SISU e nosso nome estava naquela lista. Achava eu que aquele era o maior sonho pessoal que eu podia realizar, até ver a felicidade estampada no rosto, nas lágrimas e nos gestos dos meus familiares. O Papa Francisco fala que a vida tem sentido quando se vive para os outros, para servir,
para dar esperança e para partilhar alegria. E ali eu compreendi de vez que a vida, quando bem vivida, é um jogo que desafia a matemática, porque quanto mais você compartilha, maior ela se torna. E aos nossos familiares eu quero deixar uma pergunta. Se não vocês, então quem? Partindo desse primeiro destino, iniciamos nosso segundo percurso, a tão sonhada faculdade de medicina. E o destino desse segundo percurso certamente era o dia de hoje. Um dia quente e úmido, típico do bruto inverno potiguar. Ótimo para receber os familiares que vieram do Paraná fugindo do frio, mas talvez mais do mesmo para aqueles que vieram do Piauí. Para os atentos, vale lembrar, começamos esse segundo percurso no dia 19 de julho de 2019. Portanto, neste exato 18 de julho de 2025, completamos 6 anos. O ciclo básico foi marcante. Convivência no CB e no DENUT, as resenhas no café de Mariquim antes de dar tela azul na aula de bioquímica, as sonecas de Arthur, nosso querido Japa, na grama do setor 4, sob uma pequena lua de meio-dia. Professora Selma, nesse tempo em que eu falo, ela com certeza já tinha terminado uma aula de 150 slides sobre carboidratos e outra sobre vitaminas. E claro, aquela prova prática de histologia que arrepiou todo mundo. Mas como tudo na vida tem um quê de efemeridade, fomos interrompidos logo no início do segundo semestre, por uma pandemia dura e cruel. 20 de março de 2020, recebemos um e-mail da FRN anunciando uma pausa de 15 dias no calendário. Minha reação é de metade da turma. Opa, vou botar em dia a matéria de fisiologia. Mal sabíamos que ficaríamos separados do convívio por 2 longos anos, que o mundo sofreria tanto quanto sofreu, e que algumas pessoas próximas ficariam ainda mais próximas, porque a partir de agora estariam apenas dentro do coração. O ensino presencial retornou no ciclo clínico justamente no 6º semestre, considerado por muitos o mais difícil do curso. E como se não bastasse as 556 horas curriculares daquele semestre e as inúmeras extracurriculares, vulgo estudar em casa, ainda tivemos que lidar com um presente de grego que a pandemia nos deixou, organizar a calorada mais estourada do estado. E entregamos tudo. Passamos pela reta final do ciclo clínico e chegamos ao internato com a sensação de agora a coisa ficou séria. E de fato a coisa ficou muito séria. Com o olhar de quem estava no olho do furacão, eu lembro que o percurso até esse momento se mostrava como uma subida íngreme e árdua. Mas com o olhar de quem acaba de concluir todas as etapas dessa fase, eu posso afirmar, ela é íngreme e árdua. Mas para além disso, ela também é gratificante, ela engrandece e ela constrói. Trago para vocês 3 lições que tirei deste período. A primeira versa sobre lealdade. Não no sentido de ser uma pessoa fiel, mas uma pessoa no sentido de sermos leais aos nossos princípios, mesmo quando isso significou renúncias deveras pesadas. Quantas vezes renunciamos de participar de reuniões de família para estudar? Quantas e quantas vezes foi preciso renunciar a um aniversário porque estava de plantão? Quantas e quantas vezes precisamos desmarcar compromissos simplesmente para descansar, porque havíamos atingido um limite? E o mais duro é que mesmo quando estávamos presentes fisicamente, quantas vezes nossa mente se ausentou, pensando nas coisas da faculdade? Quantas vezes nos corroemos por dentro com culpa, por tirar um final de semana de folga? No começo éramos imaturos e mal compreendíamos os percalços da medicina, mas o internato nos transformou não só como estudantes, mas como filhos, amigos e pessoas. Porque ser médico é inseparável do amor, mas como o amor, ele exige presença. E aí um dia eu estava almoçando com meus amigos quando ouvi Alvinho, nosso querido amigo Rafael Varenga, dizer na mesa que ia faltar a aula. Naquele momento a gente se assustou, porque toda falta requer uma reposição. E no nosso calendário já apertado, isso significa muito. Mas ele acompanha a mãe numa consulta médica, porque, abre aspas, um carimbo não vale minha ausência nesse momento. Fecha aspas. E com lucidez, Alvinho ensinou para todos nós que para ser leal naquele momento, era imprescindível ter clareza sobre nossas prioridades e que ser presente também é conduta médica. Isso me leva à segunda lição. Estar presente é completamente diferente de ser presente. A presença efetiva ela é composta por alguns elementos que nossos professores, talvez sem perceber, nos ensinaram e por isso sentam como homenageados hoje nessa mesa. Vocês serão como faróis em nossa vida,
E assim como nós escutamos vocês contarem histórias de Dr. Onofre Lopes, de Dr. João Rabelo, de Dr. Lagreca, nós, a turma 114, vamos falar de vocês. Nós não esqueceremos, professor Alexandre, de todas as esferas de isopor pintadas de olho e nem da sua presença em sala 24 horas após o velório de seu pai. Ali o senhor nos ensinou que ser presente exige intencionalidade e compromisso. Professoras Michele e Cecília Ana Cristina, que em cada aula mantinham um sorriso de orelha a orelha, que compraram nossas dores, nos mostraram que presença também se faz com cuidado. Professora Renata, Alzelívia, Isabela, Fábio e Júlio César. A lição de vocês é a mais fácil e prazerosa de todas, porque com esse ânimo e astral que vocês cultivam, ficou muito claro que a presença também se faz na leveza, na risada e sempre acompanhada de um bom cafezinho. Professor Tiago e professor Sérgio, que mesmo num ambiente de caos de UTI, mostraram que presença também se faz com mansidão. Professora Nick, mostrou pra gente que presença é indissociável de compaixão. Professor Edilson, com as aulas de farmacologia na pandemia, mostrou que presença pode ser sinônimo de diversão. E professor Paulo, que primeiro nos recebeu para falar sobre as datas dessas solenidades enquanto era coordenador do curso, foi presença com acolhimento. Chegamos agora à minha terceira lição desse percurso, que foi o internato. Também inspirado pelos nossos mestres, minha terceira lição foca no professor José Bruno. E é mais uma homenagem ao excelente professor, médico e pessoa que temos o privilégio de nomear nossa turma. O ambulatório de nefrologia que o senhor coordena é uma aula ambulante, professor. E me permita lhe dizer que, diante de tamanho aprendizado, a nefrologia foi o menor dos conhecimentos que eu adquiri naqueles momentos. O senhor personificou perante todos nós que a presença na medicina, para além do conhecimento técnico, fica muito mais bela com profissionalismo, cordialidade e respeito que pelos pacientes que o senhor tem e demonstra na sua forma de lidar. Para vocês, nossos mestres, eu também quero perguntar: se não vocês, então quem? O fim do internato nos conduz ao segundo destino desta noite. E como eu já disse no início, todo destino também é um ponto de partida. É daqui, meus amigos, que vamos partir. Mas para onde? Eu não sei. O que eu sei é que a partir de agora, nossos caminhos provavelmente seguirão caminhos diferentes. Vamos nos separar e é provável que nunca mais estejamos juntos fisicamente no mesmo espaço. Partidas são sempre dolorosas, mas só são, pois aquilo do que abrimos mão deixa saudade. E saudade é um sentimento tão estranho que nenhuma outra língua do mundo possui uma tradução literal. Para ela, mas nosso coração a sente tão fortemente que o seu significado transpõe qualquer barreira literal. Saudade é a presença da ausência daquilo que foi bom. As amizades criadas aqui dentro perdurarão, assim como as memórias. Virarão histórias e eu pretendo contá-las para os meus netos. E mesmo que nossos caminhos sigam por direções diferentes, eu sei que cada reencontro será aguardado com a mesma expectativa que o Pequeno Príncipe descreveu. Se tu vens às 4 da tarde, desde as 3 eu já estou feliz. Agora, meus colegas, é a vez de vocês refletirem. Se não nós, então quem? Com amor, do seu colega de turma, Lucas Maia. Muito obrigado.